Agora, falando um pouco mais da competição, a cidade, claro, já vive bastante o clima de Copa do Mundo, mas também tem as restrições do país, né? O Catar, ele tem várias restrições, principalmente na questão da bebida alcoólica. Isso eu fui me informar no próprio Brasil, que tem uma comunidade muçulmana pequena, é fato, mas ainda assim tem uma comunidade que é rigorosa quanto aos seus costumes. E eles me explicaram quando eu perguntei como lá atrás, segundo a religião deles, eles viram que o árabe ele tem um sangue quente, essa foi a explicação, o álcool pode alterar mais eles. Então, melhor cortar o álcool. Não tem álcool aqui nos supermercados. A gente foi dar uma olhada, tem cerveja, mas sem álcool. E é isso que vai acontecer na Copa do Mundo. Na zona FIFA, não vai ter cerveja com álcool. Ou seja, o torcedor que curte aquela cervejinha com álcool vai ficar de fora dessa, não vai poder aproveitar essa parte da Copa do Mundo. Mas, claro, isso também é um entrave da principal patrocinadora, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, que é uma marca de cerveja, que não deve ter ficado muito contente com isso. Voltando para o tema que a gente estava falando aqui, desse choque cultural que essa Copa de 2022 está trazendo, né? Toda a discussão que envolve o Catar. Há 2 dias do jogo de abertura da Copa do Mundo, as autoridades do Catar restringiram ainda mais o consumo de cerveja no torneio. Nesta sexta-feira, a família real do país decidiu proibir a venda de cerveja no entorno dos estádios, como a FIFA e o comitê organizador já haviam anunciado há algum tempo que isso iria acontecer. E diante desta nova decisão, repito até aqui a informação que a gente tinha passado na entrada do nosso Giovanni Chacon, o único local em que haverá venda de cervejas com álcool no Catar para torcedores comuns será no FIFA Fan Festival e apenas numa janela de 6 horas, entre 19 horas e 1 hora da manhã. Um copo de meio litro custa quase R$ 75, a cerveja mais cara da história das Copas do Mundo. E a gente sabe, até o Chacon até falou, né, que a gente vai ter a venda de cerveja sem álcool no Catar, ao preço de R$ 45. Então fica essa discussão, fica aqui esse tema, né, do choque cultural, enfim, é algo que vem sendo muito comentado, né, Vanderlei? São culturas diferentes e você tem que se adaptar a onde será realizada a competição. A realização da Copa no Catar, todo mundo já sabia que ocorreriam inúmeras restrições, não só com relação ao álcool, mas à cultura, a liberdades das pessoas, enfim, tudo isso a gente já sabia que aconteceria. E as autoridades do Catar sempre se manifestaram que elas seriam, digamos assim, flexíveis em algumas situações. Não foi bem assim, tanto é que alguns protestos já estão sendo realizados, e enfim, algumas seleções vão mostrar claramente o que pensam sobre direitos humanos e direitos das pessoas, claramente, né? Enfim, tudo isso a gente sabe, as dificuldades que se encontrariam em relação a lugares anteriores na realização deste Mundial. Nenhuma dessas decisões, dessas determinações do Estado, do Catar, são surpreendentes. Todo mundo já sabia que isso aconteceria. Os países, alguns protestaram, digamos assim, de forma mais assintosa, mais clara, outros não. Enfim, é um evento importante de 30 dias e que vai passar. O que importa é a bola rolando nesse instante, e todas as outras críticas que já aconteceram vão continuar acontecendo, mas agora tem, como diria Mauro Betting, a cereja do bolo, é a bola rolando. E lembrando que a patrocinadora paga $75 milhões a cada ciclo de 4 anos para a FIFA, em troca de ser a patrocinadora oficial da cerveja da Copa do Mundo. Então é um assunto assim que abrange dinheiro, essa parte comercial e tal. Exatamente. Ela também já sabia. Já estava informada. Eu falei com o Geninho mais cedo, treinador de futebol brasileiro, que trabalhou na Arábia Saudita, que faz divisa com o Catar. Quem trabalha lá, visita todos os países, fica viajando, as competições entre eles lá. Tal. Ele falou assim, a minha surpresa
era a liberação de venda de bebida alcoólica e não agora a proibição. Mas claro que repercute muito. Pergunta pra galera aí, Chacon, sobre essa questão do álcool na Copa do Mundo, o que a galera tá achando sobre isso? Eu poderia até perguntar pro colombiano, né? Mas eu preferi dar um adeus mais breve para ele, né? Para passar mais rápido ali a entrevista com o nosso amigo colombiano. Mas eu tenho que achar o pessoal que não seja de países árabes, né? Que não sejam de países muçulmanos. Olha só, o torcedor também entra bem na frente da câmera, que maravilha. Agora, daqui a pouquinho, assim que eu encontrar um torcedor de fora do mundo árabe, porque se eu encontrar o pessoal do mundo muçulmano, eu tenho visto nas redes sociais depois da divulgação de que não terá a cerveja com álcool na zona FIFA dos estádios, eu vi muita gente falando, olha, vocês têm que respeitar a cultura e as decisões do Catar. Vocês têm que respeitar a religião do Catar, que é a religião islâmica, né? E o muçulmano é aquele praticante do islamismo. Então, quando eu achar alguém de fora e puxar aqui, eu prometo que eu pergunto isso. Algumas frases geniais vindas da FIFA ou ex-membros da FIFA, né? Sepp Blatter falando que realmente foi um erro, na opinião dele, da maioria, fazer a Copa no Catar. Ele falou, não, o Catar é um país pequeno. Eu acho que é genial, porque acho que quando o Catar foi escolhido para ser sede da Copa, agora, eu acho que ele diminuiu, parece. Canadá, mais ou Você menos. pode falar qualquer coisa, Sepp Blatter, menos isso. Mas não, sobre a questão do álcool, e aí sempre respeitando todas as características, sobretudo as religiosas dos países, ainda que autocratas, o que seja, é impressionante, assim, também em todos os lados, como todos os lados conseguem errar ou aceitar o erro. Era óbvio que isso iria acontecer, mas não 48 horas antes, como destacou o Vanderlei. No caso da Budweiser, que paga essa grana, e não é a primeira vez que isso acontece, vamos lá que agora alguém mexicano. mais neutro. Isso. Uma das maiores torcidas que está na Copa, já falamos com outros mexicanos, está aqui mais um. Como se chama? Francisco. Francisco está acá en la Copa, una torcida, claro, para México, pero voy a te preguntar una cosa muy específica. La decisión del Mundial, del Comité del Mundial, no tiene una cerveza con alcohol. Exacto. Entonces, ¿qué piensa de eso? Yo pienso que tenemos que acostumbrarnos, que es otra mentalidad, que no es fácil que venir a celebrar un mundial sin una cerveza, pero bueno, estamos aquí en Qatar y hay que respetarlo. La cultura local tiene que ser respetada, la decisión de acá. Exactamente, yo creo que venimos como visitantes a este país y hay que respetar las reglas de este país, pero aún así se puede divertir y apoyar al equipo. No es el alcohol que se hace la diversión. Exactamente, el alcohol no es la diversión es el deporte, el fútbol, todos amamos eso, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Francisco, aqui do México, gracias, muchas gracias, muito gusto. Aqui o torcedor mexicano também dando depoimento aqui sobre essa questão do álcool, viu, Pedro Marques? Daqui a pouquinho eu penso mais alguém, se eu encontrar brasileiros principalmente que gostam de entornar um caneco, né? Aí eu pergunto também para eles, viu, Pedrinho? Essa questão é importante. A gente está querendo saber a opinião da galera que está aí no Catar, né? Que está viajando, que está chegando, que já está aí, enfim. Eu até desculpa cortar mais uma vez aqui, mais um momento Padre Kelmon, no sentido de que eu estou tentando convencer um amigo meu, que não vou citar o nome, mas é o Rubão, que iria para a sua sexta Copa do Mundo e já havia decidido e falou, cara, eu não vou porque vai ter cerveja sem álcool se tiver. E eu estou tentando fazer com que ele, pelo menos dê um depoimento, ele não quer dar, que estou tentando convencê-lo, porque ele falou, cara, ele falou, pela primeira vez ele está realmente, ele estava ainda pensando, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Agora ele falou, agora eu fico tranquilo, porque realmente para mim a Copa é cerveja e cada um que seja, apreciando com moderação. Mas, de novo, 48 horas antes não é legal. Mais que se tenha razão, eu não quero entrar na questão religiosa, cultural e tal, não era o caso. Agora, nunca vi na história, o Vanderlei sabe muito melhor do que eu, uma Copa do Mundo em que o país mande tanto na FIFA como o Catar. Na questão de mudar a data, que é até normal, as pessoas estão derretendo aí, imagine se fosse em junho e julho. Claro que o estádio vai ser climatizado, outra coisa, mas essa questão... Mas os treinos não, hein? Atenção. Os treinos, você vê alguém... E talvez tem time por abrindo isso, o bico nos treinamentos. Talvez por isso essa a climatização da seleção brasileira em Turim até amanhã tenha sido legal, dá para discutir bastante, mas enfim, o Catar está mandando na FIFA. A gente sabe que a gente viveu em 2014. Você imagine o esforço que o Catar fez para convencer o comitê executivo
executivo para realizar a Copa lá. É um esforço assim, tipo, sei lá, você pode Pix para lá, Pix para cá, claro que não é Pix, mas é algo parecido, mas enfim. Eu nunca vi um país mandar tanto na FIFA quanto o Catar. E no caso da cerveja, a gente sabe, a FIFA é muito severa e tem que ser. Aconteceu em 2010, eu estava naquele estádio, quando eu estava chegando no Soccer City em Joanesburgo, quando parou uma van que desceram 20, 30 torcedoras da Holanda, com uma roupa inteira laranja, por óbvio, mas eram vestidos muito bonitas, inclusive a mulher do Van der Vaart, que era jogador da Holanda, e a transmissão da FIFA, inadvertidamente, começou a mostrar a torcida e começou a mostrar porque era um bloco laranja de 30, acho que chegaram a ser 40 torcedoras com a mesma roupa. E o que era? Um ambush marketing, uma ação de marketing de emboscada de uma cervejaria holandesa na Copa, né? Evidentemente, num território que é da cerveja oficial da Budweiser. Resultado, um baita processo, perderam e tal, e desde então você faz coisas assim, não é só em Copa do Mundo e outros eventos. Mas nesse caso aí, e a Budweiser fazendo o tweet, depois tira o tweet, como colocou nas suas redes sociais, reclamando da situação, é um momento de várzea, com todo respeito sempre à várzea. Né? E essa publicação está mantida ou eles já apagaram? Não, já apagaram. Já apagaram, já, né? Já apagaram. A pressão, para você ter uma ideia, para chegar nesse nível, gente, de 75 milhões de dólares, de comitê executivo, FIFA, vai no patrocínio, gente, isso assim, é o primeiro de mais uma. A gente já teve aquela manifestação contrária a um repórter da Dinamarca, e não porque era repórter, mas era da Dinamarca, que quase que o detiveram, prenderam uns 2, 3 dias. Quer dizer, a gente vai ter uma Copa muito além da Copa do Mundo, como lamentavelmente era. Mas sempre há uma compensação, eu acho, né? Claro, eu não conheço o contrato que é feito com uma empresa nesse porte, mas sempre há uma compensação. Por exemplo, a próxima Copa, em 3 países, haverá uma compensação por aquilo que não está acontecendo agora, para o patrocinador poder usufruir, tá certo? No México, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, alguma coisa para ter, digamos assim, uma compensação, se estiver acontecendo, imagino que esteja, uma preocupação do patrocinador, é aquela compensação futura. Daqui 4 anos você vai ter 3 países que vai deitar e rolar, que não há nenhum tipo de impedimento. Nós tínhamos acordado 2 festas, vamos fazer 4, entendeu? Quer dizer, uma compensação deve acontecer. Mas a cultura você tem que respeitar, você pode concordar ou não, mas você é visita. Então você visita nesse país e você tem que seguir as regras do país, até porque a própria, embora o regime não seja um regime aberto, mas a própria população não compreenderia uma abertura, digamos assim, temporária. Uma abertura temporária por 30 dias, pau, não dá. É isso. O Blatter, ele falou do arrependimento de levar a Copa do Mundo para o Catar. Todo mundo conhecia o país, as leis do país, ele não a sabia cultura o tamanho do país, pelo visto. O tamanho do país, todo mundo sabia, talvez menos ele, né? Assim, ele falou, pô, se tivesse, após Rússia, seria legal se fosse para os Estados Unidos, como queriam os Estados Unidos, que vão fazer junto com o Canadá e com o México. Talvez eles pensem nas próximas, menos no lado financeiro, no lado da grana, né? E mais em outros, principalmente o aspecto esportivo. Eu sei que às vezes ele pensa em levar a Copa do Mundo para regiões onde nunca tivemos a competição. Mas nem todos têm essa cultura do futebol, têm condição de receber o mundo, né, com todas as suas diversidades. Eu acho que preciso deixar um pouquinho de lado essa questão do dinheiro, só pensar em dinheiro, pensar principalmente no lado esportivo e de que a Copa do Mundo é uma festa para receber o mundo inteiro e tem que saber receber o mundo inteiro. Tem que se respeitar a cultura do local, mas também quem quer fazer uma Copa do Mundo tem que saber respeitar a diversidade do mundo em que vivemos hoje. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você em clima de Copa do Mundo. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e Zé Manuel, Vanderlei, Mauro Betting, Bruno, muito se fala também das manifestações que a gente pode ter durante a Copa, dentro e fora de campo, com as seleções. Será que vai rolar mesmo? Será que a FIFA vai tentar impedir? Como que vão acontecer? Como é que vocês enxergam tudo isso? Bom, acho que pela amostragem inicial nem a Copa rolou, vai ter manifestação, porque cada vez mais tem manifestação, não só em Copa do Mundo e tudo. E aí a gente vai ter muita discussão a esse respeito. É muito clara a FIFA em relação às manifestações políticas e sempre lembrando que uma coisa sempre lembrando, na minha opinião, uma coisa é manifestação política, outra é uma manifestação partidária. Claro, não temos processos eleitorais nesse momento, mas outras são
digamos, manifestações sobre humanidade, civilizatórias, né? Então a gente vai ter algumas polêmicas, como já temos envolvendo a Dinamarca, que a gente falou há pouco. A gente deverá ter algumas faixas, mas aí, ao mesmo tempo, né, Vanderlei, uma coisa é aquilo que a gente tem no estádio, né? E outra coisa é aquilo que a gente vai ver, né? Porque, evidentemente, a transmissão da FIFA vai o tempo inteiro ficar atenta. Claro. Talvez até, dependendo de como tiver, aquelas várias cenas com câmeras fechadas, um pouquinho mais abertas, a gente, lamentavelmente, não vai ter para evitar isso. Como, aliás, a própria FIFA teve uma certa sensibilidade, vocês lembram do 4º para o 5º gol da seleção brasileira, que quase não deu tempo, parece aquelas cenas de uma torcedora chorando e tal. A FIFA para de mostrar a torcida do Brasil no 7-1. Ali eu acho que vai ter uma sensibilidade, porque estava aquele desespero, país sede e tal, ela começou a dar a imagem geral, não começou a mostrar. Então, provavelmente, por essas injunções, a gente vai ter talvez menos takes, imagens mais fechadas, dependendo do estádio. Mas manifestações certamente teremos, e com as redes sociais e antissociais hoje, isso vai pulular. Vai correr as redes sociais, sem dúvida. É muito importante, eu acho que é isso mesmo. Tem que tudo ser mostrado. Agora, na TV oficial, é muito difícil, porque as imagens da FIFA e as emissoras do mundo todo, porque não é só a emissora brasileira, né? Então, do mundo todo, elas têm a alternativa das câmeras especiais, e elas pagam por isso, né? Então, há a imagem oficial e há uma câmera que é a sua imagem para detalhes, essas coisas todas. Eu acho que teremos alguns impedimentos, mas mesmo assim será impossível impedir qualquer tipo de manifestação, seja ela em que campo for, que acontecerá na Copa do Mundo. O que eu acho muito bom, a gente tem que conhecer todas as imagens, todas as manifestações, discordando ou concordando.